Meus queridos do sexto ano, vamos iniciar aqui então a correção da semana 4 do PET volume 2, segundo bimestre de História. Vamos aqui sem demora. A semana 4 de vocês trouxe o tema A Chegada dos Primeiros Homens à América. A gente já está vendo esse tema aí há alguns dias, vamos dar uma passada rápida aqui sobre isso. Vamos lá então. Na semana anterior, aprendemos que a humanidade surgiu na África, mas como os seres humanos chegaram até a América? Vamos ver no mapa a seguir. Aqui nós temos as duas teorias desenhadas. A primeira teoria é a teoria do Estreito de Bering, que eles foram caminhando. Vamos começar aqui pela África, né? Pela lógica. Saíram da África, passaram pela Ásia e caminhando aqui, deu a volta, chegou até aqui no Estreito de Bering, que hoje é água, né, não é congelado, mas no período da glaciação dizia-se que esse trecho era todo congelado. Então eles passaram caminhando e foram povoando a América. Então essa é a primeira teoria aí do Estreito de Bering. A outra teoria é a teoria transoceânica, que esses povos saíram aqui dessa região da Ásia, né, migraram daqui e vieram atravessando em pequenos barcos até chegar à Oceania. Da Oceania, vamos dar a volta, chegaram até a América, porque aqui dizem ter ilhas. Dizendo que eles passaram aí em pequenos barcos de ilha em ilha até chegar à América. E aqui embaixo no texto de vocês eu deixei destacado as duas teorias, né? Que a primeira que está aqui é a teoria do Estreito de Bering e a outra que foram migrando de pequenos barcos da Ásia até a Polinésia. Vou ler esse trechinho aqui com vocês, ó. Para saber como ocorreu essa migração e como viviam os seres humanos que vieram parar no continente americano, na região de Pedro Leopoldo, aqui no estado de Minas Gerais, foi encontrado um crânio feminino e, segundo estudos arqueológicos, descobriu-se que tem em torno de 13 mil anos. Esse crânio recebeu o nome de Luzia e é o fóssil humano mais antigo encontrado na América. A imagem ao lado é uma réplica do crânio encontrado e, através de estudos antropológicos, descobriu-se que provavelmente ela tem características semelhantes aos africanos. Então, gente, para a gente saber um pouco mais sobre os nossos ancestrais, aqueles que povoaram primeiramente aí as regiões do Brasil, nós temos que nos basear no trabalho dos arqueólogos, que encontram aí nesses sítios arqueológicos brasileiros esses vestígios deixados pelos humanos ou até mesmo seus restos mortais. O crânio de Luzia, inclusive, é um dos crânios mais antigos datados em toda a América, sendo ele mais antigo até do que alguns encontrados lá em cima na América do Norte. Então, quer dizer que a teoria do Estreito de Bering, né, que veio lá de cima povoando a América todinha, foi derrubada a partir do achado de Luzia, que aí eles criaram a nova teoria, a teoria transoceânica, onde eles migraram de ilha em ilha até chegar na região brasileira. Bom, e essas teorias ainda são discutidas e pode ser que haja outras aí futuramente, né? Então não se sabe. Então tudo que nós sabemos são através de achados arqueológicos, tá? No Brasil existem vários sítios arqueológicos, né? Um exemplo dele é, no caso aí, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, o Parque Arqueológico Solstício no Amapá, entre outros, né? Em Minas Gerais tem alguns também, que é o de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos e etc. E aí, gente, o profissional responsável por analisar esses fósseis humanos e seus vestígios é chamado de arqueólogo, que utiliza uma série de análises físicas e químicas para determinar a datação mais exata de quando os primeiros habitantes do Brasil viveram. Então, gente, tudo que sabemos, né, são estudos feitos e aí pesquisas que ainda são feitas dentro desses achados arqueológicos para a gente localizar essa datação aí, tá? Vamos aqui em frente, vamos para as atividades. Número 1. A análise do DNA de vários grupos humanos permite verificar que depois que os primeiros homens africanos, caracterizados como negroides, se instalaram na Ásia, parte deles passou por um processo de mongolização, gerando a raça amarela.
Antes disso, no entanto, uma parte desses negroides empreendeu um processo de migração em direção à Oceania e, ao que tudo indica, outra parte seguiu para a América. Acredita-se que os negroides chegaram à Austrália há cerca de 30 mil anos. Então, os primeiros seres humanos a que chegaram no continente americano eram descendentes de... Aí, gente, nós marcamos aqui negroides. Por que negroides? No próprio texto diz que parte deles migraram ali para a Oceania. E quem chegou pela Oceania para povoar as Américas foram esses negroides. Exemplo de prova disso é o crânio de Luzia encontrado em Minas Gerais, ok? 2. O texto aborda o trabalho dos arqueólogos e dos sítios pesquisados por eles. A arqueologia é associada às aventuras vividas por personagens dos filmes, porém esta ciência nada tem a ver com essa imagem plantada pelos filmes. Nela são utilizados métodos de investigação e trabalhos científicos. Esta ciência tem como objetivo entender as mudanças ocorridas na vida do ser humano e suas origens. Para tanto, utilizam-se vestígios do passado para reconstruir as fases históricas. Esses vestígios, também chamados de documentos históricos, podem ser escritos ou não escritos. Ossos, restos de fogueira, pinturas rupestres, ruínas, textos antigos, objetos de cerâmica, entre outros. Os locais onde são encontrados objetos são chamados de sítios arqueológicos. Analise as informações relacionadas ao texto. Aí vamos lá. Nós temos aí 1. A arqueologia é uma atividade com narrativa de ficção para ser usada nos filmes de aventura. Ali em cima já está falando que essa ciência não tem nada a ver com a imagem plantada por filmes. Então não é para essa finalidade que existe a arqueologia. 2. A arqueologia procura explicar mudanças ocorridas na vida humana desde suas origens. Sim, com certeza. Olha aqui, ó, nela são utilizados métodos de investigação e trabalhos científicos. 3. Os restos, ruínas, fósseis, objetos e textos são vestígios para estudar o passado. Sim, tá aqui, ó. Portanto, utilizam-se de vestígios do passado para reconstruir as fases da história. Sim, com certeza. E 4. Os sítios arqueológicos são espaços utilizados pelos arqueólogos no momento de lazer. Não, gente, eles não vão ali para o lazer, eles vão para fazer um trabalho científico, uma pesquisa que vai ser importante para a humanidade. Então, qual que é a resposta correta? Letra B. Alternativas 2 e 3 apenas. 3. Existem duas hipóteses sobre a migração dos seres humanos para a América. Letra A. Aponte essas duas hipóteses. Se você chega lá no texto lá em cima, onde eu destaquei aqui, ó, Estreito de Bering, pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, aqui vai mostrar a primeira, tá até escrito aqui, ó, a primeira delas. E aqui tá a outra hipótese. Então, as duas estão aqui. É só você vir aqui e copiar. Igualzinho eu fiz aqui embaixo. Ó. A primeira afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia, passando pelo Estreito de Bering. Até aqui já responde. Este estreito estaria congelado, já que esse foi o período da última era do gelo e possibilitou chegar a pé. A outra hipótese afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próxima à Oceania, e de lá navegando em pequenas embarcações, passando pelas ilhas até chegar na América. Letra B. Explique qual das hipóteses é a mais provável. A minha resposta ficou assim. As duas hipóteses são prováveis, sendo que parte delas veio a pé pelo Estreito de Bering e outra parte veio navegando pelas ilhas da Polinésia. Mas hoje, a mais aceitável devido às novas descobertas é a transoceânica. Mas se você colocar que não tem como você colocar qualquer hipótese mais aceita ou a mais provável, também está certo, porque essas hipóteses ainda estão sendo discutidas pelos pesquisadores, tá bom? Número 4. O cientista dinamarquês Peter Lund é considerado o pai da paleontologia brasileira, o ramo da ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados a partir dos seus fósseis.
De acordo com a revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em artigo de Raquel Aguiar, o pesquisador descobriu mais de 12.000 peças fósseis em cavernas da região de Santa Lagoa, Minas Gerais, que permitiram escrever a história do período pleistocênico brasileiro, o mais recente na escala geológica. Então aí, analise por que as descobertas de Peter Land são importantes. Você pode pôr resumidamente isso que eu destaquei aí de amarelinho, tá? Que é o que o próprio PET, o próprio texto trouxe. Mas eu coloquei aqui embaixo uma resposta mais completa, tá bom? Entre as descobertas de Land, figura o denominado Homem de Lagoa Santa, que revelou a presença humana no local há mais de 10.000 anos. Contam-se também exemplares do tigre-dente de sabre, da preguiça gigante e do tatu gigante, entre outras espécies. Lund também é reconhecido como o pai da espeleologia no Brasil, o estudo da formação de grutas e cavernas. Explorou mais de 800 delas, algumas das quais foi o primeiro a localizar e entrar. No campo da arqueologia, relatou a descoberta de importantes pinturas rupestres, que são as feitas nas rochas e instrumentos de pedra. Então, ele é considerado o pai da paleontologia brasileira por N motivos e por várias descobertas que ele fez, ok? Chegamos então ao fim da semana 4, daqui uns dias, semana 5 para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima!